Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 10, capítulo 9, versículos 10 ao 17, que diz assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que acontece nessa passagem? Jesus, ele se reúne novamente com seus discípulos. Seus discípulos trazem um relatório do que eles fizeram e Jesus pretende ficar a sós com seus discípulos. Ir para Betsaida e ficar a sós com eles eu imagino que tanto ter um período de descanso, como também dar instruções pessoais a eles, instruções próprias para esses discípulos mais próximos, que estavam sempre presentes com ele. Só que a multidão descobre que Jesus está indo para Betsaida, e enquanto Jesus vai de barco, a multidão ela circula acompanha pela costa, e acaba que quando Jesus chega em Betsaida, a multidão ou está chegando ou já está lá. Só que a gente repara uma atitude muito bela da parte de Jesus, que está no versículo 11, no final do versículo, que diz: Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Por mais que Jesus queria ir para um lugar mais separado, ao encontrar essas multidões, essa multidão que foi à sua procura, ele acolhe essa multidão, ele cura quem precisa ser curado nessa multidão, a ponto de ficar tarde e ninguém ter o que comer, mas eles também não irem embora e continuarem lá. E aí os discípulos falam: é melhor você mandar essas pessoas embora, porque eles vão ficar com fome e a gente não tem como alimentar, a não ser que a gente compre comida para todas essas pessoas, mas a gente não tem dinheiro. Só que aí Jesus responde: Deem-lhes vocês algo para comer. E aí os discípulos falam: nós só temos 5 pães e 2 peixes. E essa história, particularmente, ela é relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4 evangelhos, eles falam de um detalhe nessa história que é muito interessante. Jesus toma, no versículo 16, os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Mesmo a comida sendo pouca, Jesus ele faz o que era comum o judeu fazer, que era uma oração sempre antes da refeição, abençoando a refeição e agradecendo pela refeição. Jesus faz isso e o milagre acontece. De forma que, uma vez que os 4 evangelhos relatam isso, a oração, digamos assim, ela é a causa do milagre. A oração de Jesus de gratidão, abençoando essa comida, é o que de fato, é claro que o poder é de Jesus, mas Jesus quer mostrar que a oração tem poder. Que a oração tem poder. Não à toa, os 4 evangelhos relatam esse detalhe nessa história. Jesus ora e o milagre acontece. 5.000 homens são alimentados, então, sem contar mulheres e crianças que provavelmente estavam em número muito menor, mas que estavam presentes também. Jesus ora e o Deus que supre todas as necessidades responde, com o seu próprio poder. Ele faz essa multiplicação através do poder da oração também. Ele quer
passar uma lição aos seus discípulos, que é o poder da oração. Será que temos confiado nesse Deus que foi capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens? Será que temos de fato orado e acreditado que Deus pode suprir as nossas necessidades, como ele fala, como o próprio Jesus fala em outras passagens do Evangelho, como é demonstrado aqui, que nós possamos acreditar nesse Deus que supre e acreditar também no poder da oração. Deus abençoe e até o próximo devocional.